Olá, gente. Muitas pessoas me perguntam, né, na minha geração, como é que foi ser adolescente na década de 80. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, antes, pré-adolescente, no Brasil tinha uma novela, Estúpido Cupido, que trouxe, né, reavivou toda aquela magia, toda aquela coisa da década de 60, que era o rock and roll, que era o twist. Então a gente perguntava, eu perguntava à minha mãe, né? Ah, mamãe, como é que era na década de 60? Eu me lembro que nos bailinhos do bairro, né, com Kisuko, e a gente botava no LP, né, ou no compacto, aquelas músicas do tema da novela, e todo mundo imitando a dança da década de 60, e então chegaram os anos 80, né? Que foi o ano do rock nacional, aquela explosão, bandas maravilhosas, que era Paralamas do Sucesso, é, Legião Urbana, tinha o Eduardo do Sec, Cássia Eller começando, né? Então tinha os grupos, né? Que era a Turma do Sul, que fazia assim, uma coisa muito legal, né? O do Heróis do Havaí, o pessoal de São Paulo tinha o Metrô, tinha o RPM e a Turma do Rio, né? Também o pessoal de Brasília, que também lançaram umas bandas muito legais, excelentes. Então, a gente viveu um período de efervescência cultural novo, muito legal. E o rock, né, pela sua essência, ele permite que a gente aborde assuntos que sejam mais polêmicos, não é uma bossa nova que é mais só tendência romântica, né? O pessoal aproveitava essa pujança do rock e fazia muita coisa legal. Agora, ao mesmo tempo também, né, coincidiu, né, década de 80, a gente entrando na idade adulta jovem, não é, experimentando coisas, e surge o HIV, surge a AIDS. Então a gente teve várias pessoas, né, da nossa geração, justamente seria um momento da gente que estava se entendendo enquanto adulto, teve que dar aquela brecada, porque, né, as pessoas começaram a morrer. Então, inclusive o Cazuza, né, nós perdemos o Cazuza para o HIV, nós perdemos o Renato Russo, várias celebridades começaram a morrer, artistas, né, o Lauro Corona, né, também, que era um galã da novela, que também sucumbiu. Então, várias pessoas começaram a morrer. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha essa riqueza musical, que a gente tinha toda aquela coisa da liberdade, a gente teve que dar uma parada, uma travada na, né, a sexualidade, porque você poderia morrer, né? Uma pessoa que não se cuidasse, que não se tratasse, que não tivesse o cuidado de, né, ter a proteção, e não existia os remédios, né, os retrovirais, então era uma sentença de morte. Uma pessoa que fosse diagnosticada positiva, ela era uma sentença, porque não tinha cura, né? Hoje em dia nós sabemos, a medicina avançou, as pessoas que, né, que foram contaminadas, hoje elas podem viver uma vida relativamente normal, não é? Apesar disso não ser também desculpa para que as pessoas se descuidem, não. Apesar de hoje a AIDS ser uma doença que é crônica, as pessoas não devem se descuidar e ter cuidado com o outro também. Então, foi basicamente isso. Ao mesmo tempo que nós tivemos essa riqueza musical fantástica, Marina, as bandas, os bailes, Eu Sou do Rio, Noites Cariocas, eram coisas fantásticas. Nós, infelizmente, também tivemos, né, o surgimento, o aparecimento da doença, a explosão da doença, e que meio que, imagine ser adolescente naquela época e você ter que ter cuidado, porque às vezes um descuido custaria você a sua vida, né? E não é uma morte rápida, não é um ataque do coração, era uma morte lenta, as pessoas definhavam até morrer, né? Mas não deixou de ser um período mágico, fantástico. Então, quem me pergunta hoje, Léo, como é que foi na década de 80? Em termos culturais, foi muito interessante. Acho que a geração que surgiu através do rock nacional, aconteceram muitas coisas bonitas, muitas coisas legais. E valeu.